Olá a todos, professor Marcos Ítalo, em mais uma aula agora de estatística. Nós vamos falar agora um pouco mais sobre medidas de tendência central, ok? Nós já vimos um primeiro tipo de medida de tendência central, que é a média, né? A média é um importante tipo de medida de tendência central. Mas hoje nós vamos focar em outras duas importantes, que são a mediana e a moda, certo? Então nós já vimos aqui a média aritmética simples, ponderada e alguns outros tipos de média, como a média geométrica, não é isso? A média quadrática. Mas hoje nós iremos trabalhar com outros dois tipos de medida de tendência central, que vem a ser a mediana e a moda. Tá? Então vamos lá. Professor, o que é que seria a mediana? Tá? Pessoal, a mediana é o seguinte: se você tem uma lista de números, de dados de números, tá? Nós vamos chamar essa lista de rol, uma lista ordenada. Você vai colocar aqueles dados numéricos em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, é importante isso aí para você achar a mediana, tá? Então você vai pegar ali, depois de colocá-la em ordem no rol, você vai pegar um número que vai dividir aquela lista, tá? Aquele rol, em dois pedaços iguais. Quer dizer, antes do número tem uma quantidade X de números. Depois dele, da mediana, também tem uma quantidade X de números, tá bom? É como se ela dividisse ali aquela listagem ao meio, né? Mas não obrigatoriamente a mediana é um número que vai ter que estar dentro desse rol, tá? Vamos ver aqui um exemplo para você ver, tá? Nós temos dois casos aqui na questão da mediana, tá? O primeiro caso, pessoal, é em que o número de elementos, o número de números da lista é um número ímpar, tá? É um número ímpar. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, ó. Essa lista: 2, 5, 8, 10, 15. Pronto, vamos parar aqui. Observe, eu tenho uma lista aqui, que é um rol, porque os números aqui estão escritos em ordem crescente, do menor para o maior. Eu tenho aqui 2, 5, 8, 10 e 15. Tá? O que seria minha mediana aqui? Ó, observe que se eu pegar aqui o 8, esse elemento aqui do meio, 8, antes do 8, eu vou ter dois números, e depois do 8, eu vou ter dois números. Então, esse elemento aqui, para mim, vai ser a mediana, tá? Veja que ele divide perfeitamente a lista de números, o rol, tá? Em dois grupos com a mesma quantidade de elementos, tá? Quer dizer, antes do 8 eu tenho dois números, depois do 8 eu também tenho dois números, tá? Então, o 8 para mim vai ser a mediana, tá? E, professor, é simples desse jeito? Sim, pessoal, tá? Só uma dica: às vezes você tem uma quantidade muito grande de números e não fica tão simples você descobrir quem é esse que está no meio, tá? Então, uma coisa que nós podemos fazer é o seguinte: olha esse caso aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números, tá? Eu tenho 5 números. Se eu fizer isso aqui, 5 mais 1 dividido por 2, tá? Eu vou ter 6 dividido por 2, 3. Então, pega aí o terceiro número. Quem é o terceiro número da lista? Primeiro, segundo, terceiro, ó. É o 8. Tá? Então, aqui é uma maneira simples de você achar a posição da mediana dentro da lista, tá? Isso quando a quantidade de números for ímpar, desculpe. Então, eu vou fazer n, que é a quantidade de números, mais 1 dividido por 2. Ok? É assim, professor. Pessoal. Não é difícil. Quer dizer que se eu tivesse 13 números,
Então você iria fazer 13 mais 1, 14. Dividido por 2, 7. Não é que a mediana seja sétima, quer dizer que o sétimo número que tiver na lista lá vai ser sua mediana. Tá bom, pessoal? Então, ó, quando a quantidade de números ela é ímpar, a mediana ela faz parte do rol, viu, pessoal? Então é o número que está lá no meio, que está dividindo ao meio aqui essa lista, tá? Então, quando a quantidade de números, né, ela é ímpar, tá? No meu caso aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 números, 5 é ímpar, né? Então, a mediana vai estar entre os números que estão lá, ela vai estar bem no meio, é um número só que vai dividir ao meio, tá? Agora vamos ver o segundo caso. Vamos ver o que é que acontece quando a quantidade de números ela é par. Tá? Eu tenho uma quantidade par de números. Aqui o primeiro exemplo. Vamos ver um exemplo onde nós vamos ter uma quantidade par de números. Olha, imagine que eu tenho aqui 3, 5, 8. Olha o que eu estou colocando aqui numa quantidade eles estão em ordem, né? 10, 11, 12. Vamos ver quantos elementos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá aqui, pessoal. Ó, se você for procurar aqui um número que divida essa sequência aqui no meio, essa sequência de números aqui no meio, né, essa lista aqui no meio, você não vai encontrar, tá bom? Ó, se você pegar o 8, vai ficar 2 para a esquerda e 3 para a direita. Se você pegar o 10, vai ficar 3 para a esquerda e 2 para a direita. Então, na verdade, pessoal, você vai pegar esses dois números aqui, ó. Tá? Observe que antes desses dois números eu tenho dois algarismos, o 3 e o 5. Então, tenho dois dados. E depois deles aí eu também tenho dois, ó, o 11 e o 2. Então, se eu pegar esses dois aqui, dá certo, né? Eles vão dividir ao meio aqui a minha lista, tá? A quantidade para a esquerda é igual a quantidade para a direita, tá? Mas, professor, a mediana tem que ser um número. Como é que eu faço? Eu tenho dois aqui. Então, pessoal, a gente vai pegar a média desses dois aí, tá? Então, para nós acharmos nossa mediana aí, eu vou fazer a média aritmética de 8 e 10. Então, vai ficar 8 mais 10 dividido por 2. Se eu fizer isso, vai dar 18 dividido por 2, você vai ter 9. Então, esse valor aqui que vai ser minha mediana. Ah, professor, mas o 9 não está na listagem. Sim, pessoal. Mas, ó, se você pegar 9, tá? Ele não está nessa lista. Mas antes de 9, você vai ter 3, 5 e 8. Vai ter 3 números. Depois de 9, você vai ter 10, 11 e 12. Você também vai ter 3 números, tá? Então, o número 9, embora ele não esteja na lista, mas ele está dividindo aqui a minha sequência em dois pedaços iguais, tá? 3 números antes dele e 3 números depois dele. Então, é uma maneira da gente encontrar. Então, a mediana ela pode ou não estar dentro da lista de números, tá certo? Isso vai depender de cada caso. Tá certo. Então, professor, se eu tivesse muitos números, aqui foi fácil eu enxergar que o 8 e o 10 estão aqui no meio, porque foram poucos números, né? Só foram aqui 6 números. Pessoal, se você tiver muitos números, uma dica aqui é o seguinte, você vai pegar a quantidade de números e dividir por 2, tá? Quantidade de números dividir por 2. Quando você fizer isso, observe. Vamos ver no nosso caso. Eu tinha aqui 6 números. Então, eu vou pegar 6 dividido por 2. Isso dá 3. 3 aqui vai indicar a posição do primeiro número. Então, você vai pegar o terceiro número e o quarto número. No nosso caso, observe como dá certo. Eu ia pegar primeiro, segundo, terceiro. Quem é o terceiro número? 8. E o quarto número, que é o próximo? 10º. Tá vendo? Então fica fácil. Então, ó, se eu tiver
Se eu tiver 30 números, por exemplo, uma sequência com 30 números, para eu descobrir quem são os dois que estão no meio, 30 é número par. Então você vai fazer 30 dividido por 2 vai dar 15. Então o 15º número da lista e o próximo, que é o 16º, vão ser os dois números que vão formar a mediana para você. Tá bom? Então, para fazer a mediana não tem dificuldade. O que é que você tem que lembrar? Que os números têm que estar ordenados. Tem muita questão aí que ele bota pegadinha, porque eles botam esses números fora de ordem, tá? Com os números ordenados, fica mais... aí você pode observar se a quantidade é ímpar ou se a quantidade é par. Se a quantidade for ímpar, você vai observar quem é aquele número que está lá dividindo ao meio a sequência, tá? Basta você, se você tem a quantidade lá de números, você soma com 1, divide por 2, aí você vai descobrir a posição desse número, tá bom? Aí você observa na lista quem é o número e ele vai ser sua mediana. Se a quantidade for par, então em vez de ter um número lá no meio, você vai ter 2 e você vai ter que fazer a média aritmética deles. Como é que eu descubro eles, professor? Se tiver muitos números, se não tiver fácil para eu enxergar. Então você pega, divide a quantidade de números lá por 2, como nós fizemos aqui, tá bom? Aí você vai encontrar a posição do primeiro. E aí o próximo é a posição do segundo. Então se você encontrar 5, é o quinto e o sexto. Se você encontrar 10, é o 11º. E assim por diante. Aí você faz a média deles, tá bom? Então vocês estão vendo que não tem tanta dificuldade, não tem muita dificuldade você trabalhar aqui com essas medidas de tendência central. Elas são bem simples, né? Nós vamos agora ver um outro tipo de medida de tendência central, que é mais simples ainda, pessoal, que vem a ser a moda, tá? Olha, a moda, o próprio nome fala. Ah, o professor Marcos tá com a camisa amarela, é uma camisa amarela com azul e preta. Ele está na moda. O que é que significa isso? Que tem um bocado de gente usando também essa camisa amarela com azul e preta, né, pessoal? A moda é uma coisa que se repete, é uma coisa que várias pessoas utilizam, né? É algo que é popular, tá? Então, moda para nós, pessoal, é o valor mais frequente, ou seja, o que aparece mais num conjunto de dados, tá bom? Então, ó, olha como é simples. Imagina isso aqui. Imagina esse conjunto de dados. Eu tenho 3, 1, 4, 3, 10, 5. Observe. Olhando para essa listagem aqui de números, vamos botar mais um aqui, 7. Olhando para essa listagem aqui de números, você vê que tem um deles que aparece mais vezes, né? No caso aqui você tem o 3, observe, ó, o 3 aqui, ele aparece 2 vezes nessa listagem, tá bom? Então aqui você vai dizer que a moda é 3, tá bom? Olha esse outro exemplo. Eu tenho aqui 1, 1, 2, 1, 3, 4, 4, 4, 10. Veja aqui. Veja que o número 1 aparece 3 vezes aqui. E o número 4 também aparece 3 vezes. Empatou, né, pessoal? Esses dois aqui, eles se repetem a mesma quantidade de vezes e aparecem mais frequentemente nessa listagem. Então aqui, pessoal, eu tenho duas modas. Eu tenho uma primeira moda, vou chamar a moda 1, que é o 1. E tenho a segunda moda, vou chamar de moda 2, que é o 4, né? Ok? Isso aqui a gente diz que é uma distribuição bimodal. Então você pode ter mais de uma moda. Tá legal? A média é só uma, não é isso? A mediana também é só uma, mas a moda, ela pode aparecer mais de uma vez. Você pode ser bimodal, trimodal, aí depende do caso, tá? Vamos ver aqui outro exemplo. Olha essa sequência de dados aqui. 5, 7, 12, 13. Observe. Aqui não tem nenhum que se repita mais do que o outro, tá? Todo mundo só está aqui uma vez. Então, nesse caso, pessoal, nós não temos moda.
Nós vamos dizer que essa distribuição aqui ela é amodal, tá? Esse conjunto de números aqui ele é amodal. Amodal. Não tem moda. Porque não tem ninguém aí que se destaque, né? É como se tivesse todo mundo fardado, com a mesma farda, com a mesma roupa, tá? Não tem nenhum aí diferente do outro, tá? Então ele é amodal. Tá vendo como é simples? Então a questão da moda é aquele que se repete mais, né? Aquele que aparece mais na sequência, pessoal. Vamos ver agora um exercíciozinho. Vamos fazer um exercíciozinho. Olha aí. Primeira questão. Determine a média, a moda e a mediana no seguinte conjunto de dados. Então tá aqui, eu tenho um conjunto de dados, tá? 2, 5, 1, 8, 12, 9, 10, 2. E vamos começar, pessoal, achando aqui a média, tá bom? Então, eu vou chamar aqui a média x barra, né? Ó, pessoal, a média aqui, como é um conjunto simples de dados, vai ser a média aritmética simples. Veja que não tem pesos, né? Eu não vou, nem frequências, eu não vou precisar usar a média ponderada, nem nenhum outro tipo de média. Quando ele não fala nada, geralmente é a média aritmética simples. Você tem que ver o contexto, se não tem peso ou alguma coisa desse tipo. Então, vamos lembrar, como é que eu calculo a média aritmética simples, né? Olha, eu vou somar os números aqui, que são os dados, e vou dividir pela quantidade deles. Então, vai fazer 2 mais 5 mais 1 mais 8 mais 12 mais 9 mais 10 mais 2. Legal? Então, eu vou pegar isso aí e vou dividir, né? Vou dividir aqui pela quantidade. São quantos números aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então eu vou dividir isso aqui por 8, tá? Quando eu fizer a continha ali em cima, quando eu for somar ali, né? Vamos lá, 2 mais 5, 7, 1, 8 e 8, 16. Não é isso? 16 com 10, 26, com 2, 8. Então temos 28. Com 30, 38, com 2, 40 e 9, 49. Então nós temos aí 49. 49 dividido por 8, tá? Essa continha não é muito complicado, vamos lá, vamos fazer aqui. 49 dividido por 8, né? Que dá 6, né? 6 vezes 8, 48, para 49, 1. Bota 0, a vírgula, vai dar 1. 1 vezes 8 é 8, para 10, 2. 0, 20 por 8, aqui vai dar 2. 2 vezes 8, 16, para 24. Um 0 aqui vai dar exato, dá 5. 5 vezes 8, 40, para 40, nada. Então tá aí minha média, pessoal. A minha médiazinha vai ser 6,125, tá bom? Então achamos a média, né? Que é a primeira coisa que ele pede aí. Vamos agora para a mediana. Tá bom? Vamos para a mediana. Então, para achar a mediana, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, mediana, é colocar esses cidadãos aí em ordem, né? Vamos botar essa turma aí em ordem. Ele está em ordem? Tá não, ó. 2 passa por 5, do 5 para o 1. Já quebra aqui a ordem, né? Então vamos escrever essa turma aí na ordem. Primeiro eu começo com 1, ó, que é o menor deles. Depois eu vou para o 2. Agora observe que o 2 tem duas vezes, ó. Tem aqui e tem lá no final. Então bota aqui do lado, 2, 2. Tá? Depois nós vamos para o 5. Escrevendo em ordem, pessoal, em ordem crescente. Nós estamos escrevendo aí o que a gente chama de rol, né? Depois do 5, 8. É isso? Depois do 8, o 9. Depois do 9 aí o 10. E finalmente o maior número da sequência que é 12, tá?
Então foi o que a gente fez aqui? Nós escrevemos o rol, né? Nós colocamos ele em ordem crescente. Se você não fizer isso, o cálculo da sua mediana vai sair errado, tá bom? Ok? E agora vamos achar a mediana. Vamos lá, vamos ver aquela dica. Qual a quantidade de números aqui? É par ou é ímpar? Vamos ver. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. É o número par. Pessoal, se o número fosse ímpar, a quantidade de números, a gente sabia que a mediana seria um número aqui dessa sequência, estaria bem no meio, um número que iria dividir ele em 2. Como é par, nós vamos ter 2. Como é que a gente faz? Vamos lembrar como é que a gente faz isso. Olha, é 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 não é que seja 4 a mediana não, é que eu vou pegar o quarto e o quinto número. Vamos ver quem é o quarto e o quinto número. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto é 5 e o quinto número é 8. Então, pessoal, esses dois números aqui, eles dividem a sequência ao meio. Veja que antes deles eu tenho 3 números, ó, 1, 2, 2. Depois eu tenho mais 3, 9, 10, 12, tá? Então, como é que eu vou achar a mediana? Vamos relembrar. Quando o número aqui é ímpar, a quantidade é ímpar, é um número só aqui. Mas quando é par, tem 2. Então, eu vou fazer a média dos 2. 5 mais 8 dividido por 2. Ora, 8 mais 5, 13. Por 2 dá 6,5, né, pessoal? Metade de R$13, 6,50. Então, ó, presta atenção, 6,5, ele está entre 5 e 8. E ele vai dividir aqui o teu rol em 4 para a esquerda e 4 para a direita. Tem 4 menores do que ele, depois 4 maiores do que ele, tá bom? É isso que a mediana faz. Ele divide em 4 menores e em 4 maiores. A quantidade antes menor, a quantidade depois maior. No caso aqui, porque está na ordem crescente, tá bom? Então a minha mediana vai ser 6,5. Tá? E finalmente, vamos ver quem seria a moda. Olha, pessoal, a moda é mais fácil, né? A moda é aquele que se repete mais. Então, nessa sequência aqui, 2, 5, 1, 8, 12, 9, 10, 2, só tem um que se repete mais do que os outros, que é o 2. O 2 aparece 2 vezes. Então, a moda vai ser 2, tá? Porque ele se repete 2 vezes, se repete mais do que os outros. Ok? Tá vendo como foi simples a gente achar? Que nessa questão, nós matamos 3 conceitos, né? Nós fizemos o cálculo da média, o cálculo da mediana e o cálculo da moda dessa sequência, tá bom? Vamos fazer mais uma aqui. Olha que beleza, uma questão do Enem. Pessoal, medidas de tendência central, elas caem muito no Enem. Todo o Enem você tem muitas questões, tem várias questões de medida de tendência central. Então é importante que vocês estudem isso aqui, tá? Vamos fazer uma leitura dessa leitura com calma dessa questão. Olha lá, Enem 2010. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda, que é essa aqui, ó, mostra o número de gols marcados, tá? Quantidade de gols marcados. E a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então é importante, pessoal, quando você tiver uma tabela como essa, que é uma tabela de frequências, você verifique quem é a sua variável, tá? A minha variável aqui é a quantidade de gols, no caso, tá? De gols marcados. E a quantidade de partidas está me servindo como uma frequência. Significa que o zero, a quantidade 0 vai aparecer 5 vezes. A quantidade 1 vai aparecer 3 vezes. E assim por diante, tá bom? Vamos ver o que é que ele quer. Vamos ver o comando do item. Comando do item aqui do Enem. Olha, Cx, Y e Z são respectivamente a média, tá? X é a média. X é a média. A mediana, que é o Y. E a moda para mim vai ser o Z. Dessa distribuição, então ele quer saber isso aqui, pessoal. Ele quer que você me diga em qual item, qual desses itens aqui é verdadeiro, tá? Então, para isso, ó, como ele compara um com o outro, quer saber quem é igual, quem é maior, quem é menor, nós vamos ter que fazer um cálculo, né? Vamos ter que fazer o cálculo aqui da média, da mediana e da moda, nesse caso aqui, tá bom?
Vamos começar aqui calculando o valor do x, que é a média. Tá? A média. Primeira coisa, a média. Ele está chamando de x. Então vamos lá. Tá? No nosso caso, é uma média aritmética, mas não é o tipo de média aritmética simples, pessoal. Por quê? Porque ele coloca aqui uma frequência, tá certo? Ó, ele diz que na variável 0 ela se repete 5 vezes, teve 5 partidas, né? 5 partidas em que teve 0 gol marcado. Tá? Então, quando ele dá a frequência, tá? Isso aqui nós vamos usar como um peso na média aritmética ponderada. Vamos lembrar como faz a média aritmética ponderada? Olha, você vai pegar cada valor, cada número, e vai multiplicar pelo peso ou pela frequência dele. No meu caso é a frequência, que é a quantidade de partidas. Então aqui vai ficar 0 vezes 5. Mais, vamos adiante. 1, quem é que é a frequência dele? Ó, 3. 1 vezes 3. Mais 2 vezes 4. Olha lá, a média aritmética ponderada. 3 vezes 3. Mais 4 vezes 2. Mais 5 vezes 2. Mais 7 vezes 1. Tá bom? E aí nós vamos dividir isso aqui, pessoal. Nós vamos dividir isso aqui. Não é pela quantidade de termos como estava lá na média aritmética simples. Pela soma das frequências. Ou soma dos pesos. Não é isso? A soma das frequências ou soma dos pesos. Então está aqui as frequências, são os pesos. Cuidado para você não somar as variáveis, né? Então vai ficar 5 mais 3 mais 4 mais 3 mais 2 mais 2 mais 1. Ok? Então vamos lá. Novamente, eu estou pegando a variável e multiplicando pela frequência ou pelo peso. Em cima, somando. E embaixo, a soma dos pesos, a soma das frequências. Então, pessoal, a minha média aqui, vamos fazer as continhas. Aqui em cima vai dar 0 vezes 5 dá 0. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. E 7 vezes 1, 7, tá? Aqui embaixo, vamos lá. Aqui embaixo nós vamos ter 5 e 3, 8, 4, 12. 12 e 3, 15. Com 5, 20, né? Então nós temos 20 aqui embaixo. Quer dizer, essa continha aqui em cima, somando eu vou ter aqui 45. Dividido por 20, tá? Quando eu dividir 45 por 20, vamos fazer a continha aqui. 45 por 20. Tá? Aqui vai dar 2, né? 20 vezes 2, 40. Para 45 dá 5. 0, vírgula. Vai me dar 2 de novo. 2 vezes 20, 40. Para 50, 10. Bota 0 e agora vai dar exato, vai dar 5, né? 20 vezes 5, 100, para 100, nada. Então, pessoal, a minha média aqui deu 2,25, tá bom? É o valor do x. Vamos agora achar a mediana e a moda, tá? A mediana e a moda. Então, o x aqui eu já vi que é 2,25. A minha média. Vamos agora para a mediana. Mediana ele chamou de y, né? Y. Bom? Então vamos lá. Primeira coisa. Observe que aqui nós não temos uma lista explícita, tá? Porque ele organizou numa tabela e com frequências. Então você pode fazer da seguinte forma. Você pode escrever a lista de forma explícita, tá? Então, por exemplo, ele diz aqui que tem 5 zeros. Então, tu pode vir aqui
Uma forma de fazer seria essa. Você pode pegar 1, 2, 3, 4, 5. Não é assim? Depois ele fala que tem 3 vezes 3 partidas com um gol. Então você vem 1, ok? Depois ele diz que tem 4 partidas com 2 gols. Então você vai lá. 2, 2, 2, 2, tá? Depois ele fala que tem 3 partidas com 3 gols. Então você bota 3, 3, 3. Você vai listando. Depois ele diz que tem 2 partidas com 4 gols. 4 e 4. Depois, 2 partidas com 5. 5 e 5. E finalmente, uma partida com 7 gols. Então você vai lá e coloca 7. Tá? Então tá aí minha lista, pessoal. Tá? Essa lista aqui, nós sabemos que ela tem, ela tem 20 números. Não é isso? Ela tem 20 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 números, tá? Então, se você estiver confuso para saber quem está no meio, basta você fazer aquela técnica, né, que nós vimos. Vamos dividir por 2. 20 por 2, 10. Então, você vai pegar o 10º e o 11º. Vamos lá, vamos ver quem é o 11º. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Então, observe, o 10º e o 11º são esses dois aqui. Então, a tua mediana, que tu está chamando aí de Y, vai ser a média desses dois, né, pessoal? 2 mais 2, dividido por 2. 2 mais 2, 4, dividido por 2 dá 2, tá? Então, essa aqui vai ser a tua mediana, tá? Agora, vamos para a moda. Vamos para a moda. A moda ele chamou aí de Z, né? Pessoal, a moda é o que é mais frequente. Vamos olhar aqui na lista da mediana. Quem é o que aparece mais, né, pessoal? Qual é o número que aparece mais? Olha, o zero. O zero aparece 5 vezes. Dá para ver lá na tabela também. Ele aparece 5 vezes, tá? Então, a moda, pessoal, o Z vai ser igual a 0, porque ele se repete 5 vezes, tá? Repete 5 vezes. É o que aparece mais, é o que é mais frequente. Então, pessoal, vamos responder a pergunta lá dele, né? Veja bem. Você tem a sua moda 0, a mediana 2 e a média, que é o x, 2,25. Então, o menor número aqui é a moda, que é 0, que é o z. Tá? Então, ele é menor do que a mediana, que é 2,25. É menor do que x. E a mediana, por sua vez, é menor do que a média, né? A mediana, por sua vez, ele é menor do que a média. Menor do que a média. Então, aqui vai ficar a seguinte relação. Z, que é a moda, menor do que Y, que é a mediana, que é menor do que X, que é a moda, que é a média, né? Tá bom? Vamos ver lá qual seria o item. Z menor que Y menor que X. Está aqui, pessoal. Olha lá. Z menor que Y menor que X. No caso, seria o item E aqui nessa prova do Enem. Então, se você tivesse marcado o item E, você tinha acertado essa questão. Tá bom? Então, uma questãozinha completa envolvendo o conceito de média, mediana e moda. Então, pessoal, ficamos por aqui. Encerramos com isso o estudo de medidas de tendência central. Então, até a próxima com outro assunto.